Bom, gente, bom dia, tá? Então, hoje, na verdade, eu vou falar um pouco sobre eletronegatividade e polaridade. Só que antes, né, o tema tá aí, interações intermoleculares, porque a gente vai responder uma questão, uma pesquisa sobre interações intermoleculares, que nós já começamos a discutir um pouco dessa interação. E a pesquisa diz o seguinte: como a lagartixa consegue subir pelas paredes e até mesmo andar pelo teto, desafiando a lei da gravidade? Será que ela libera algum tipo de cola pelas suas patas? Por que que ela não fica grudada, né? Ela consegue andar livremente nas paredes, tá? E isso tem a ver com as interações intermoleculares. Só que antes, né, acreditava que essa incrível habilidade estivesse ligada ao quê? As microventosas na pata desses répteis, tá? E aí depois, né, essa hipótese foi desacordada porque esses animais, eles conseguem andar na parede, nas superfícies, tanto lisa quanto molhada. Então, e as ventosas não conseguem se grudar em superfície muito lisa nem molhada. Então, foi descartada. Então, qual que é a relação com as interações intermoleculares? Certo? E que tipo de interação é essa? Seria a força intermolecular de Van der Waals, né? Que tem esse nome porque foi descoberto pelo cientista chamado, né, de Jonas Van der Waals. Enfim, é o nome da força, tá? E aí é uma força o quê? Que mantém esse animal sobre a parede e faz com que ele consiga andar e não ficar grudado, tanto em superfície lisa quanto em superfície o quê? Molhada. Depois a gente vai falar nas características desse tipo de força, não só essa força intermolecular de Van der Waals, mas outros tipos de força, como ligações de hidrogênio e dipolo induzido, enfim, tá? Mas é só para responder aí a questão da pesquisa. Hoje nós vamos falar das propriedades físicas dos compostos orgânicos, e aí da primeira propriedade é falar do quê? Da eletronegatividade. A eletronegatividade, gente, é definida, né, como uma capacidade que os átomos tendem a atrair para si os elétrons de outros átomos em uma ligação química, tá? E essa propriedade foi estudada por vários cientistas que procurava quantificar, seguindo diversos critérios, sempre com o objetivo de estabelecer valores que permitissem prever o comportamento da densidade eletrônica de uma ligação química, certo? Então, a eletronegatividade, de forma resumida, é a capacidade que, né, os átomos têm, né, de atrair para si os elétrons de outro átomo, certo? Então, na tabela periódica, a propriedade da tabela periódica, a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita. Isso quer dizer que os elementos químicos que estão na direita, onde tem a seta está em vermelho, eles são mais o que? Eletronegativos. Eles vão ter maior capacidade de atrair elétrons, né, de outros átomos, certo? Então, quem seria aí mais eletronegativo? Fon. Quem é Fon? Flu, oxigênio e nitrogênio. São os elementos mais eletronegativos. Professor, e os gases nobres? Gente, os gases nobres já estão estabilizados, não é isso? Porque eles já têm na camada de valência o quê? 8 elétrons. Então, eles não contam, tá? Beleza? Então, está aí a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Acho que eu falei certo da outra vez. E vamos falar agora da ligação covalente, da polaridade da ligação covalente, tá? As ligações covalentes são ligações em que ocorre compartilhamento de quê? De elétrons, com o único objetivo de adquirir o quê? A estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência, né? Em alguns casos, 2 elétrons na camada de valência, como é no caso de hidrogênio, tá? Só que nós temos ligação covalente polar e ligação covalente apolar. E o que é que diferencia uma ligação covalente polar e apolar? Nós falamos anteriormente de que? Eletronegatividade, a capacidade de atrair elétrons. Então, essa polaridade das ligações covalentes está relacionada com o quê? Com a polaridade das moléculas, tá? Uma ligação covalente apolar, vai existir uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? Desculpa, não vai existir uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? Essa diferença será igual ao quê? A zero. Observe, você tem o hidrogênio aí, tá?
H2. Então, ele faz, né, ele compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Só quem é mais eletronegativo aí? Os dois têm a mesma eletronegatividade, são dois átomos o quê? Iguais, então não vai ter um que vai atrair mais, tá? Vocês conseguem compreender que a eletronegatividade será igual, porque os dois átomos são iguais, então não existe uma diferença de eletronegatividade, tá? A eletronegatividade entre esses átomos é igual a zero, então essa ligação covalente será uma ligação covalente o quê? Apolar, ok? Em uma ligação covalente polar, vai existir o quê? Uma diferença de eletronegatividade. Sempre vai ter um átomo que vai atrair, né, os elétrons do outro átomo com mais intensidade, tá? Então, você vai ter uma diferença de eletronegatividade. E isso só pode ocorrer se os dois átomos que estiverem envolvidos naquela ligação forem átomos o quê? Diferentes, HCl. Se você for para essa tabela aqui que eu mostrei de eletronegatividade, deixa eu botar aqui a tabela periódica, vamos ver onde é que está o HCl, o Cl. O cloro tá aqui, ó, na parte vermelha. Então, isso quer dizer que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai atrair os elétrons do quê? Do hidrogênio, certo? Então, se você tem dois átomos diferentes, onde um é mais, claro, eletronegativo do que o outro, ele vai puxar os elétrons do outro. Então, você tem uma diferença de eletronegatividade nessa ligação covalente. Então, você vai ter essa polaridade como uma ligação covalente o quê? Polar. Porque você vai ter uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Essa diferença, esses átomos vão ser o quê? Uma eletronegatividade diferente de zero, beleza? Então, você vai observar que o cloro, claro, vai ficar negativo, né? Porque ele vai puxar os elétrons do outro. E quem perde elétron fica o quê? Positivo, no caso, o hidrogênio, tá? A polarização de uma ligação é simbolizada por um vetor, essa setinha, chamada de momento dipolar, cujo módulo é proporcional à diferença de eletronegatividade e cujo sentido é de polo positivo para o polo negativo. Então, toda vez que você tem aqui uma diferença, né, de eletronegatividade, você tem um vetor indicando para onde está indo essa diferença, né? Então, no caso aqui, ó, o hidrogênio ligado ao flúor. Quem é mais eletronegativo? O flúor. A gente já viu que ele é o elemento mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons de quem? Do hidrogênio. E aí o momento dipolar será diferente de zero e vai puxar em direção o quê? Ao elemento mais, a seta vai em direção, né, ao elemento mais o quê? O vetor, desculpa, vai em direção ao elemento mais eletronegativo. Certo, gente? Então isso aí é uma ligação covalente o quê? Polar. Então era isso que eu queria falar com vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.